Olá, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Hoje eu te apresento um cardigan para meninas. Ele tem esses detalhes nas laterais, na gola e na manga. A barrinha também é com ponto diferente. E os cantos também com ponto diferente, um ponto fantasia. O resto todo dele é em ponto alto, então é um modelinho rápido de ser feito. O cardigan tem um conceito mais aberto, por isso que eu coloquei só 3 botões. Mas você pode colocar quantos botões quiser, pode não colocar botão também, que fica bem bonitinho. Então, vamos à lista de material. Este casaquinho é do tamanho de 9 a 12. Eu vou fazer com você juntos o de 3 a 6, mas eu vou dar a medida de 1 a 12 meses. Se você for fazer dessa cor, esse lilás chama alfazema e o rosa chama rosa quartzo. Então, eu vou precisar de agulha 3 milímetros, compatível com a lã que eu vou usar, a mais bebê. Marcadores, 4 é o suficiente. Botões, o quantos você quiser. Eu ainda não sei se eu vou usar 2 ou 3, porque o tamanho que eu vou fazer é menor. Agulha de tapeceiro apenas para esconder os fios. Tesoura, centímetro. E eu vou usar essa lã azul para fazer todo o corpinho e o branco pro rosa, para as bordas. Esse azul chama enseada. É a lã mais bebê da Círculo e o tex dela é 200. A quantidade de novelo. Para fazer esse daqui, o alfazema, eu usei o novelo inteiro. Então, o de 6 a 9, um novelo só, não vai ser suficiente para os dois, né? Pro casaquinho e para todas as bordas. Mesmo que você vai fazer da mesma cor, um só não vai dar. E para os outros tamanhos, de 1 a 6 meses, se você for fazer de uma cor só, o novelo só dá. Se não, se você for fazer a borda mais coloridinha, igual a minha, 2 novelos. Só para constar, o novelo que eu utilizo é o de 100 gramas, tá bom? Aqui eu tenho uma tabela para os 4 tamanhos, com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira carreira. E aqui eu tenho uma tabela com as medidas aproximadas para a confecção dos 4 tamanhos. Eu vou deixar uma foto na minha página do Facebook para você ter uma melhor visualização. Eu fui tirar ela de dentro, eu começo o trabalho com ela de dentro e olha tudo que saiu do novelo. Ninguém merece. Isso acontece com você? Deixa no comentário para eu saber se é só comigo. Para iniciar o casaquinho, de 1 a 3 meses vão ser 85 correntes, de 3 a 6, 91, de 6 a 9, 97, de 9 a 12, 105 correntes. Eu vou fazer 91. Então, eu faço a corrente inicial. E vou subir 91 correntes. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e já volto. Fiz as minhas 91 correntes e para todos os tamanhos, acrescento mais uma corrente. Essa próxima carreira vai ser toda em pontos baixos, mas eu já vou marcar os cantos. Então, eu vou fazer 12, de 1 a 3 meses, 11, de 6 a 9, 13 e de 9 a 12, 14 pontos baixos. Eu pulo a primeira corrente e na próxima eu começo os pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui eu só vou marcar o canto, tá? Então, eu vou fazer o ponto baixo
e vou marcar esse ponto baixo. Agora, eu vou subir para a manga 18 pontos, de 1 a 3 meses 17, de 6 a 9 19 e de 9 a 12 21 pontos baixos. Vou para o próximo ponto e continuo com meus pontos baixos. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e já volto com você. Fiz os meus 18 pontos baixos da manga e agora o próximo canto, igual ao primeiro. Eu faço um ponto baixo e marco esse canto. Agora são as costas, são 27 pontos baixos, de 1 a 3 meses 25, de 6 a 9 29 e de 9 a 12 meses 31 pontos baixos. Eu vou fazer o meu fora do vídeo para não ficar muito comprido. Vou fazer os 27 pontos baixos das costas, marcar um canto, a outra manga com 18, marcar o canto e a frente com 12. Quando eu chegar aqui, eu volto com você. Terminei a minha carreira em pontos baixos, eu não preciso mais desse gráfico. Eu fiz o meu último ponto baixo aqui da carreira. E para todos os tamanhos, eu vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Essa carreira será em pontos altos. Então, eu pulo essa corrente de virada e no próximo ponto, faço o meu primeiro ponto alto. E vou seguir em pontos altos até chegar 2 pontos antes do marcador. Para todos os tamanhos, tá? Opa. O último ponto antes do marcador. Para fazer este efeito aqui, os cantos, para aumentar o canto, para a pala poder aumentar, eu vou aumentar esse último ponto. Então, onde eu fiz esse último ponto alto, faltando 2 para o marcador, eu vou acrescentar mais um. Uma corrente. E agora eu vou fazer o ponto fantasia no marcador. Então, eu faço um ponto alto pela metade, fecho só 2, fico com 2 linhas na agulha. Faço outro ponto alto pela metade, fecho só 2, fico com 3 linhas na agulha. Faço outro ponto alto pela metade, fico com 4 linhas na agulha, fecho todos. 2 correntes e repito tudo no mesmo lugar. Um ponto alto pela metade, não fecho. Outro ponto alto pela metade, fico com 3 linhas na agulha. O outro ponto alto, fico com 4 linhas na agulha, fecho todos. Uma corrente. Vou pular 2 pontos e no próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vai ficando assim. Aqui vão ser os aumentos da pala. Eu não vou mais colocar o marcador, porque nós vamos fazer sempre assim. Então, eu dispenso o marcador. E eu vou continuar com os pontos altos, de novo, até faltar 2 pontos antes do marcador. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e já volto com você. Estou a 2 pontos do marcador, então, esse último ponto alto eu faço no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma corrente. E onde está o marcador, o ponto fantasia, igualzinho no outro canto. Um ponto alto pela metade, fico com 2 linhas na agulha, volto no mesmo lugar, outro ponto alto pela metade, 3 linhas,
volto no mesmo lugar, outro ponto alto pela metade, 4 linhas na agulha, fecho todos. 2 correntes e volto no mesmo lugar e faço mais 3 pontos altos pela metade. 3 linhas na agulha, fecho só 2, 4 linhas na agulha, fecho todos. Uma corrente. Pulo 2 pontos e no próximo faço 2 pontos altos no mesmo lugar. E sigo em pontos altos até chegar no próximo marcador. Eu vou fazer mais este canto aqui com você, quando eu chegar a 2 pontos do final, eu volto. Estou a 2 pontos do marcador, então neste último ponto alto, eu faço outro ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, tiro o marcador e faço o ponto fantasia. Ponto alto pela metade, não fecho. Outro ponto alto pela metade, não fecho. Outro ponto alto pela metade, fecho todos. 2 correntes de separação. E no mesmo lugar, mais 3 pontos altos pela metade. Fecho todos. Uma corrente. Pulo 2 pontos, no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E sigo em pontos altos até chegar 2 pontos antes do marcador. Aqui eu vou fazer, antes do marcador, 2 pontos altos, uma corrente, o ponto fantasia, uma corrente, pulo 2 pontos, aqui 2 pontos altos e termino a carreira com pontos altos. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto. Terminei a segunda carreira, igual para todos os tamanhos, tá? Uma corrente, viro o trabalho. Pulo essa corrente de virada e logo no primeiro ponto faço um ponto alto. E sigo em pontos altos até o último ponto alto da carreira de baixo. Parece um pouco complicado esse tipo de aumento, mas depois que você pega a lógica do ponto, fica mais fácil. Cheguei no último ponto alto da carreira de baixo. Então, aqui, tecnicamente, eu também tenho 2 pontos para pular antes de onde nós vamos fazer o ponto fantasia. Este daqui e a corrente de separação. Então, neste último ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, vou lá nas 2 correntes de separação do ponto fantasia e faço o ponto fantasia de novo. Um ponto alto pela metade, não fecho, volto no mesmo lugar, outro ponto alto pela metade, não fecho, outro ponto alto pela metade, fecho todos. 2 correntes. E de novo, volto naquele espaço de 2 correntes e faço os 3 pontos altos pela metade. 4 linhas na agulha, fecho todos. Uma corrente. Pulo esses 2 pontos, mas agora vai ser sempre em cima do último ponto alto da carreira de baixo, os aumentos. Então, neste ponto, eu faço 2 pontos altos juntos. E sigo em pontos altos até chegar no último ponto alto da carreira de baixo. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você quando eu chegar aqui. Estou no último ponto alto antes do ponto fantasia, então é aqui que eu vou fazer outro ponto alto. 2 pontos altos no mesmo lugar.
uma corrente de separação, e no meio do ponto fantasia, nas duas correntes de separação, eu faço outro ponto fantasia. 3 pontos altos pela metade, duas correntes e mais 3 pontos altos pela metade. Uma corrente. Onde está o próximo ponto alto da carreira? Faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, sigo em pontos altos até chegar no último ponto alto antes do ponto fantasia. Eu vou fazer com você para não ficar mais nenhuma dúvida. Eu volto aqui. Estou no último ponto antes do ponto fantasia, então é neste ponto que eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. Vou lá no espaço das duas correntes entre os pontos fantasia e faço outro ponto fantasia. 3 pontos altos pela metade. Fecho todos. Duas correntes, desculpa, e mais 3 pontos altos pela metade, fecho todos, uma corrente. No primeiro ponto alto, depois do ponto fantasia, 2 pontos altos no mesmo lugar. E sigo em pontos altos até chegar no último ponto alto da carreira de baixo. Eu vou fazer mais um início de carreira com você, então quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto. Cheguei no final da carreira e todas vão começar assim, tá? Uma corrente, viro o trabalho, pulo essa corrente de virada e no primeiro ponto, o primeiro ponto alto. E sigo em pontos altos até chegar no último ponto alto antes do marcador. No último ponto alto da carreira de baixo. Prendeu aqui. Eita! Agora é só uma repetição. Tô fazendo com você só para não ficar nenhuma dúvida da onde que é o aumento. Que geralmente a gente faz os aumentos onde onde fica o marcador, né? E esse aqui é diferente. Olha, cheguei no último ponto antes do ponto fantasia. Então, é neste ponto que eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Uma corrente, vou lá no meio do ponto fantasia e faço outro ponto fantasia. Que vai ser sempre assim, tá? Esse ponto fantasia aqui é só na pala, depois a gente não faz mais. 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos feitos pela metade. Fecho todos, uma corrente. No primeiro ponto da carreira de baixo, 2 pontos altos juntos. E sigo em pontos altos até chegar no último ponto alto da carreira de baixo, antes do ponto fantasia. Agora é só uma repetição, não tem mais segredo. Eu quero te mostrar o comprimento. Vamos pegar a tabela. Eu estou fazendo de 3 a 6 meses, então a minha cava vai ter que ter 11 centímetros. Eu vou fazer até os 10 centímetros, mais ou menos, porque a última carreira de fechamento é feita em ponto alto, então ele vai aumentar um pouquinho.
tá? Então, de 1 a 3 meses, 10,5, chegue aos 9,5. De 6 a 9 meses, chegue aos 10,5. E o de 9 a 12, como o meu, eu cheguei aos 11 para poder fechar. Então, quando eu chegar aos 10 centímetros de comprimento, que eu vou medir aqui assim, deixa eu mostrar. Sem ficar esticando, tá? Então, da gola para baixo, quando eu chegar aos 10 centímetros, eu volto com você. Voltei com a minha pala. Ela ficou com os 10 centímetros que eu queria. Eu precisaria de 11, mas 11 eu alcanço no fechamento. E de peito, no tamanho que eu estou fazendo, eu preciso de 24. O peito eu meço pelas costas, 24 é a metade, tá? Da circunferência do peito. Então, eu vou medir pelas costas de um ponto fantasia ao outro, que é aqui o canto da pala. Então, sem esticar, eu tenho 24 e um pouquinho. Não tem problema, mesmo que vai ficar com uns 25 mais ou menos quando fecharmos a pala. É um cardigan, ele é mais larguinho. Então, eu já adiantei a carreira de volta. Olha, faltam só 2 pontos antes do ponto fantasia. Eu faço os 2 pontos sem mais os aumentos. Então, no último ponto onde seria o aumento, eu vou fazer só um ponto alto. Na corrente de separação entre o aumento e o ponto fantasia, eu vou fazer um ponto alto. No ponto fantasia, eu faço dentro dos 3 pontos altos, tá? Faço um ponto alto. E agora, no espaço entre eles, de 2 correntes, eu vou fazer outro ponto alto, uma corrente, e vou juntar, para separar as mangas, lá no outro espaço entre o ponto fantasia do canto. Aqui eu já juntei uma manga. Aí eu faço outro ponto alto dentro junto com os 3 pontos altos do ponto fantasia. Na corrente de separação, outro ponto alto. E sigo com os pontos altos sem mais aumentos. Até chegar na próxima manga. Se o seu casaquinho ficou com com menos da medida necessária que você precisa, de 1 a 3 meses, 23, de 3 a 6, 24, de 6 a 9, 25, de 9 a 12, 26 centímetros. Você acrescente em número de correntes na junção das mangas. Peraí que meu centímetro caiu. Vamos supor que faltou 2 centímetros para você. Você vira o seu casaquinho na borda e conte quantos pontos cabem em 2 centímetros. Olha, no meu seriam 4, tá? 2 centímetros seriam 4 pontos, então eu acrescentaria 4 correntes na junção. Eu vou adiantar essa carreira fora do vídeo e quando chegar na próxima junção das mangas, eu volto com você. Já estou chegando no outro canto, falta só mais um ponto onde seria o aumento, eu não faço mais os aumentos, então eu faço um ponto alto. Igual o outro lado, na corrente de separação entre o ponto alto e o ponto fantasia, eu faço outro ponto alto. Nos 3 pontos altos do ponto fantasia, eu faço outro ponto alto. E no espaço de 2 correntes, outro ponto alto. A quantidade de correntes que você colocou do outro lado, eu coloquei uma só. Pulo toda essa parte da manga e vou juntar no outro ponto fantasia, no meio das correntes de separação, outro ponto alto.
nos 3 pontos altos do ponto fantasia, eu faço outro ponto alto. Na correntinha de separação, outro ponto alto. Onde seria o aumento, eu não faço mais, então é só um ponto alto. E sigo com pontos altos até o final. Então, eu vou terminar essa carreira, começar a próxima, e quando eu chegar perto da junção das mangas, eu volto com você. Já estou chegando perto da junção das mangas, faltam 2 pontos antes da corrente que eu coloquei de separação. Prendeu minha linha. Agora, na corrente de separação, eu vou fazer um ponto alto. É só isso que muda. Se você tiver 2 correntes, ou 3 ou 4, depende, é um ponto alto para cada corrente que você colocou. E sigo com pontos altos até o final da carreira e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu coloquei uma corrente só aqui, então eu só vou ter um ponto alto. Agora, eu vou descer mais 3 carreiras só em pontos altos e depois eu vou fazer o aumento para o casaquinho ficar, não ficar retinho, para ele ficar mais na diagonal. Então, eu vou fazer terminar essa carreira, fazer mais 2 e volto com você para te ensinar os aumentos. Fiz as minhas 3 carreiras depois do fechamento da pala e agora eu vou começar o aumento. Não muda nada, a não ser os aumentos, uma corrente, vira o trabalho. E eu vou começar com pontos altos. Pula a corrente de virada, no primeiro ponto, um ponto alto. Eu vou fazer 3 pontos altos e um aumento. Três pontos altos. O aumento são 2 pontos altos no mesmo lugar, que nem fizemos no aumento da pala. Fiz o meu primeiro aumento. Faço 3 pontos altos. Mais um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Outro aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. E vou seguir assim até o final da carreira. Não importa quantos pontos couberem, tá? Três pontos altos e um aumento. Eu vou fazer a minha carreira fora do vídeo e volto com você quando eu estiver chegando no finalzinho. Estou chegando no final da carreira dos aumentos e me sobram 3 pontos. Eu fiz um aumento, mais 3 pontos, então aqui me cabe um aumento e ainda me sobram 2 pontos. Não precisa necessariamente sobrar 3 pontos. Se você tem só 2 e fez os 3 pontos e tem só 2 pontos, continue só com pontos altos, tá? Não vai dar diferença no seu trabalho, um aumento a menos. Então, aqui eu faço mais um aumento. E os meus 2 últimos pontos altos. Uma corrente, viro o trabalho. E agora eu vou fazer, como essas 3 primeiras, eu vou fazer mais 3 carreiras sem aumentos. Então, eu vou fazer as 3 e volto com você para a próxima carreira de aumentos. Terminei as 3 carreiras depois do último aumento. Vendo, ele já tá ficando mais na diagonal. Então, eu vou fazer agora outra carreira de aumento.
igualzinho às outras do começo, depois do último ponto alto, uma corrente e viro o trabalho. Agora eu vou fazer 4 pontos altos e depois um aumento. A outra carreira de aumentos foram 3 pontos altos. 3 e 4. No outro ponto, eu faço o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Mais 4 pontos altos. E outro aumento. E vou seguindo assim por toda a carreira. Como no outro aumento, não importa quantos pontos faltem no final. Só não deixe para fazer no último ponto o aumento. Se não couber o outro aumento no finalzinho, faça 5, 6 pontos altos, 7 pontos altos. Não vai dar diferença no final do trabalho. Quatro pontos altos e outro aumento. Então, eu vou seguir assim por toda a carreira. A Paula se apresenta assim. E aqui tem um detalhe, para o tamanho de 1 a 6 meses, essa é a última carreira de aumento. Depois a gente só vai descer para o comprimento. Para o de 6 a 9 e o de 9 a 12, tem mais 2 aumentos. Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Eu fiz 3 carreiras, um aumento com 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos e um aumento. Depois mais 3 carreiras e esse aumento de 4 em 4. 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos e um aumento. Depois eu fiz mais 3 carreiras e outro aumento. Aí sim eu faço 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento. Mais 3 carreiras. Outra de aumento, 6 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos e um aumento, tá? Então, o tamanho de 6 a 12 meses tem mais 2 aumentos. O de 1 a 6 meses só tem esses aumentos. E aqui, o comprimento. O comprimento do casaquinho da cava para baixo é o mesmo do comprimento da manga. Então, eu estou fazendo de 3 a 6 meses, são 16 centímetros. Só que o meu cardigan, ele é maior, tá? Então, eu vou descer da cava até os 18 centímetros, mais ou menos. 2 centímetros a mais que a medida correta de um casaquinho normal. Quando eu chegar na última carreira, perto dos 18 centímetros, eu vou contar os pontos. Por quê? Porque para fazer este ponto fantasia, eu preciso de múltiplos de 5. E outro detalhe, a penúltima carreira do casaco, né? Seria a primeira desse ponto fantasia, eu tenho que fazer por dentro. Então, se você tem que prestar atenção para acabar o seu trabalho aqui e não aqui, tá? Porque aqui a gente começa a carreira por dentro, né? Eu tô fazendo essa carreira por dentro. Então, ela vai ter que terminar, a penúltima carreira do casaquinho vai ter que começar aqui. Mas quando chegar lá, eu volto para te falar quantos pontos eu tenho, quantos eu vou aumentar ou diminuir. Então, eu vou descer até os quase 18 e volto com você. Eu estou na minha última carreira antes de fazer a barra, só para mostrar com quanto eu estou. Olha, da cava para baixo eu tenho 17,5. Eu vou parar por aqui, não vou fazer 18. É o suficiente, porque ainda tem mais 2 carreiras da barra.
Eu estou com 131 pontos, eu preciso de múltiplos de 5, então eu vou fazer diminuição. Eu prefiro sempre aumentar do que diminuir, mas como é um ponto só, eu vou fazer uma diminuição. Se você precisar de aumento, você já sabe como fazer, e a diminuição eu vou fazer um ponto alto pela metade, não fecho, fico com 2 linhas na agulha, vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto pela metade, fecho só 2, fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. Aqui eu diminui um ponto e sigo com os pontos altos até o final. Eu falei para você que era preferível terminar do nosso lado esquerdo, porque a barrinha vai começar por aqui. E eu vou terminar aqui. Não tem problema nenhum, mesmo que não fosse trocar de cor, tá? A gente corta a linha aqui e engata aqui para começar a barra. Então, eu vou terminar a minha carreira e volto com você para fazermos a barra. Eu vim terminar com você a última carreira e eu não te falei aonde que você pode distribuir os pontos. Eu diminuí um só, eu fiz bem no meio das costas, tá? Não tem muito lugar para pôr, depende de quantos você vai pôr. Se foram só aqui, se forem 2 pontos, você coloca um na direção da cava e o outro na direção da outra cava. Se forem 3, um em cada cava e um no meio. Tente só distribuir, não pôr os pontos muito juntos. Aqui eu fiz o último ponto alto da carreira, vou fazer uma corrente e cortar o fio. Depois desse fio, a gente esconde. Agora, para fazer o ponto fantasia da barra, eu começo com a corrente inicial. E vou encaixá-la no primeiro ponto da borda da barra. Puxo essa linha para dentro, faço uma corrente e vou trabalhar por dentro. Eu volto nesse primeiro ponto onde eu fiz a corrente, onde eu engatei a linha e fiz essa corrente. E faço um ponto alto. Aqui é a primeira parte do ponto fantasia da barra. Eu vou pular o próximo ponto e no ponto seguinte eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto. Pulo um ponto, no próximo, o ponto fantasia, 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora é só uma repetição. Pulo um ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto. Pulo um ponto, no próximo, o ponto fantasia. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E 2. Pulo um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Pulo um ponto, o ponto fantasia. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Prendeu minha linha. Pulo um ponto alto,
No ponto seguinte, outro ponto alto. Pulo um ponto, de novo ponto fantasia. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Pulo um ponto. No próximo ponto, outro ponto alto. Pulo um ponto, de novo ponto fantasia. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui é só uma repetição até o final. Fiz o ponto fantasia, pulo um ponto, 2 pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto da carreira de baixo. Pulo um ponto, o ponto fantasia. A mesma sequência até o final. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Cheguei no final da primeira carreira da barra. Falta só um ponto. Olha, eu fiz o último ponto fantasia e tenho 2 pontos. Como lá no começo, eu vou pular um ponto e o último ponto é um ponto alto. Uma corrente e viro o trabalho. Pulo essa corrente de virada e no primeiro ponto alto eu faço outro ponto alto. Agora, a segunda parte do ponto fantasia é um ponto alto em relevo pela frente, pegando o primeiro ponto alto desse PF, desse ponto fantasia. Passo a agulha por trás do ponto, puxo a linha e faço o ponto alto. Eu vou pular esse segundo ponto alto do ponto fantasia e no espaço das 2 correntes é um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Agora eu vou fazer outro ponto alto em relevo pela frente no último ponto alto do ponto fantasia. E esse é o nosso ponto da barra. Eu vou pular os 2 pontos altos da carreira de baixo, sem correntes de separação, e já venho para o próximo ponto alto em relevo. Pulo o segundo nas correntes do meio. Um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Pulo o terceiro ponto alto, no quarto, outro ponto alto em relevo pela frente. Pulo os 2 pontos altos, vou para o próximo ponto fantasia, dou a laçada na agulha, outro ponto alto em relevo. O ponto alto em relevo é sempre pela frente. Nas correntes de separação, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. No último ponto alto do ponto fantasia, outro ponto alto em relevo. Eu pego sempre o primeiro e o último ponto do ponto fantasia para fazer o relevo. Pulo os 2 pontos altos da carreira de baixo, vou para o próximo ponto fantasia e no primeiro ponto alto faço ponto alto em relevo pela frente, no espaço das 2 correntes, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. No quarto ponto alto do ponto fantasia, outro ponto alto em relevo pela frente. E sigo assim até o final da carreira. Ponto baixo, uma corrente, ponto baixo e o ponto alto em relevo no último ponto alto. Então, essa é a sequência. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e quando chegar aqui, prendi. Aqui no finalzinho, eu volto com você. Cheguei no final da carreira, falta só mais um ponto. Eu fiz o último ponto fantasia e tenho um ponto alto aqui do lado. Eu faço um ponto alto,
uma corrente. E agora, eu vou subir a lateral. Já acabei a barra. Para a lateral, ela vai ser toda em ponto baixíssimo. Eu não tenho muita regra para colocar os pontos, eles estão deitados aqui. Eu vou tentar colocar 2 pontos, mais ou menos, a cada carreira. Então, eu fiz a corrente de virada, eu volto nesse mesmo ponto onde eu fiz a corrente de virada e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Nesse ponto alto aqui deitado, eu faço outro ponto baixíssimo. Não aperte muitos pontos, para mim é difícil isso porque meu ponto é apertado, porque para fazer o babado da lateral, da gola, nós vamos usar essa corrente, tá? Então, não aperte. Outra coisa que eu preciso falar, conte quantos pontos baixíssimos você colocou aqui, para poder colocar a mesma quantidade na outra lateral, para o seu casaquinho não ficar torto. Olha, eu tenho 4 pontos baixíssimos em 2 carreiras, mas é mais ou menos, tá? Não tem muita regra, o importante é não ficar nem muito largo, nem muito apertado. Olha, outro ponto alto, eu passo pelo meio do ponto alto deitado e faço meu ponto baixíssimo. Aqui é no intervalo entre uma carreira e outra. No meio do outro ponto alto. Outro ponto alto deitado. Olha, aqui cabe no meio da carreira. E eu vou seguindo assim até chegar na gola. Quando eu chegar aqui perto da gola, eu volto com você. Estou chegando no final da lateral. Eu tenho 56 pontos aqui. Me cabem mais 2. Olha, um lá no comecinho e um onde nós iniciamos o trabalho. Então, eu tenho 52 pontos baixíssimos, 58, desculpa. Eu vou ter que ter os mesmos 58 do outro lado. Um pontinho a mais ou um pontinho a menos não faz diferença, mas o ideal é que seja igualzinho. Agora, eu vou fazer uma corrente de virada. Nesse mesmo ponto, agora eu vou fazer a gola. Eu já vou prender esse fio do início do trabalho. Eu vou fazer no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixíssimo, o meu primeiro ponto baixo. Também não aperte muito esse ponto, porque para fazer o babado nós vamos usar uma das argolinhas desse ponto baixo. Aqui deixa eu te mostrar, você vai encaixar a agulha entre a corrente de início e o ponto baixo da primeira carreira do nosso corpinho, tá? Nesses espaços. Para esconder a linha, você deixa ela no meio do trabalho. Olha, eu passo a linha por dentro, a agulha por dentro, ela fica aqui no meio. E faço outro ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. A gola eu vou ter algumas diminuições para ela não ficar muito larga. Se você quiser, você pode usar um marcador para não esquecer. Eu vou diminuir um ponto antes do canto e um ponto depois. Deixa eu me ajeitar aqui. Olha, esse fio já está escondido, depois é só cortar. Olha, o canto está aqui. Esse aqui é o canto. Então, eu vou pular um antes do canto e um depois. Olha.
Eu vou fazer mais um aqui. Vou pular esse próximo. No seguinte, eu faço outro ponto baixíssimo. Pulo o próximo e faço outro ponto baixíssimo no outro. E sigo em pontos baixos. Baixíssimo não, desculpa, ponto baixo. Essa carreira é toda em ponto baixo. Vou continuar com os pontos baixos, sem apertar. Confesso, para mim é difícil, porque eu acho que fica frouxo. Mas aqui tem que ser, porque depois fica impossível fazer o babado se esse ponto baixo estiver apertado. Vou fazer mais uma diminuição com você. Olha, estou chegando no canto. Então, eu vou pular um, no próximo, um ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo, outro ponto baixo. E sigo em pontos baixos até terminar a gola, não esquecendo que eu tenho mais duas diminuições. Quatro, na verdade, né? Duas aqui, no próximo canto, e mais duas no outro canto. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com você. Terminei a minha carreira da gola, fiz o meu último ponto baixo no último ponto. Agora eu vou fazer a outra lateral em pontos baixíssimos com o mesmo número de pontos da outra lateral. Então, eu faço uma corrente e nesse mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixo, eu faço o meu primeiro ponto baixíssimo da lateral. E vou descendo sem apertar, como fizemos na outra lateral. A outra lateral eu tinha 58 pontos, eu vou ter que ter nesta lateral aqui os mesmos 58 pontos. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no final. Estou chegando no final da carreira de pontos baixíssimos. O meu último ponto baixíssimo, eu vou pegar o ponto alto da o primeiro ponto alto da carreira da barra. Este daqui. Eu vou fazer o meu último ponto baixíssimo aqui. Uma corrente, e agora eu vou subir a lateral. Eu vou subir essa lateral em meio ponto alto, pegando a laçada da frente. Deixa eu te mostrar em cima do azul que fica mais fácil para você ver. Essa daqui é a laçada de trás do ponto. E essa daqui, que eu costumo pegar com o ganchinho da agulha, é a laçada da frente. Então, é essa laçadinha que nós vamos pegar para fazer o meio ponto alto. Então, olha, eu venho... É que branco em cima de branco fica difícil de você ver. E faço o meio ponto alto. De novo, pego só a laçadinha da frente do ponto baixíssimo e faço meio ponto alto. Quando chegar na parte azul, vai ficar mais fácil para você visualizar. Até para mim, às vezes, fica difícil. Tá aqui. Olha, agora tá mais fácil de você ver. É essa laçadinha aqui que eu tenho que pegar, a da frente do ponto baixíssimo. De novo. Opa, desculpa. Olha, ela está aqui. É essa aqui que eu tenho que pegar. E faço o meio ponto alto. Não é uma tarefa fácil, confesso, mas o resultado final fica lindo. De novo, só a laçadinha da frente do ponto baixíssimo
e faço meio ponto alto. Os primeiros pontos são mais difíceis, depois você pega a prática e aí vai rapidinho. Aí prendeu o fio. E vou seguir com meio ponto alto, pegando a laçada da frente, até chegar na gola. Quando eu chegar na gola, eu volto com você. Falta só mais um pontinho para eu chegar na gola. Olha, é o último meio ponto alto da lateral. Agora eu vou fazer uma corrente. E nesse mesmo ponto, nessa mesma laçadinha, tá? Onde eu fiz o último meio ponto alto, eu vou fazer o primeiro meio ponto alto da gola. Agora, eu vou pegar o ponto baixo, ponto cheio, tá? Nem laçada de frente, nem a laçada de trás. É o ponto cheio. E vou fazer meio ponto alto por toda a gola. Sem mais diminuições. Aqui não tem mais segredo, é só meio ponto alto sobre cada ponto baixo da primeira carreira da gola. Aqui ficou a viradinha da gola para a lateral. E eu vou fazer esses pontos, meios pontos altos, até o final. Quando eu chegar perto do último ponto, eu volto com você. Falta só mais um ponto para eu terminar a gola. Que é na corrente de virada entre a lateral e a gola, tá? Então, aqui eu faço o meu último ponto, meio ponto alto da gola, uma corrente. E vou pegar a laçada da frente, nesse mesmo ponto que eu fiz o meio ponto alto. Olha, foi aqui. Só que eu vou pegar só a laçada da frente. E faço meio ponto alto. Aqui eu já tenho os pontos baixíssimos da primeira carreira. E vou fazendo meio ponto alto, pegando a laçada da frente, até o final. Aqui são a casa dos botões. Esse cardigan cheio de babadinho é pra menina, então a casa dos botões fica do meu lado esquerdo. E eu realmente só vou por 2, tá? Porque o cardigan, geralmente, o conceito dele é aberto, né? Às vezes não tem nem botão. Então, se você não quiser pôr botão também, é só seguir como nessa lateral. Se você quiser colocar o botão, marque a casa dos botões. Eu nem precisava marcar, porque são só 2, mas eu pus para poder te mostrar certinho como fazer. Olha, o primeiro botão eu vou colocar entre a segunda e a terceira carreira. E 1, 2, 3, 4 carreiras depois, o outro botão. Então, eu vou seguindo, fazendo meu meio ponto alto, pegando a laçada da frente, até chegar no marcador. Olha, esse ponto aqui já tá mais apertado. Veja por que a gente não pode apertar. É ruim de entrar a agulha. Outro meio ponto alto. E cheguei aonde está o marcador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma corrente, vou pular esse ponto do marcador e no próximo eu continuo fazendo a mesma coisa, meio ponto alto, pegando a laçada da frente. Aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se o botão passa. Então, eu vou tirar o meu marcador porque ele atrapalha. Pego o meu botão e ele passa com folga. Eu vou até apertar mais um pouquinho esses 2 meios pontos altos, porque o botão ficou muito frouxo. Aqui foi a corrente de separação.
Isso mesmo. Então, eu vou apertar um pouquinho esse meio ponto alto, só por causa do botão. Então, deixo ele mais apertadinho, faço uma corrente, pulo o ponto onde estaria o marcador e no próximo, outro meio ponto alto, e eu vou deixar ele mais apertadinho por causa do botão. Se o seu botão é maior, mais largo, você faça 2 correntes e pule 2 pontos, o do marcador e o próximo. Olha, agora ele ficou mais justinho, só apertando o ponto. E vou fazer a mesma coisa no outro marcador. Sigo com o meio ponto alto pegando a laçada da frente. Olha, estou chegando perto do outro marcador, falta só um ponto. Vou deixar ele mais apertadinho, só por causa do botão, uma corrente, pulo o do marcador e no próximo, outro meio ponto alto. E sigo com meio ponto alto até o final da carreira. A próxima etapa já é fazer o babado e depois as mangas. Eu vou terminar essa carreira fora do vídeo e já volto com você para te mostrar como a gente finaliza essa carreira e como a gente começa o babado. Terminei minha lateral, fiz o último meio ponto alto pegando a laçada da frente. Eu vou fazer uma corrente e cortar o fio. Depois, vamos esconder esses fios. Agora, para fazer o babado, nós vamos começar pelo nosso lado direito. E nós vamos encaixar o fio na laçada de trás do ponto baixíssimo. Nós fizemos o meio ponto alto pegando a laçada da frente. Agora, vou te mostrar aqui no azul, em cima do azul. Essa daqui é a de trás. A da frente, nós pegamos o meio ponto alto, nós vamos pegar essa laçadinha para fazer o babado. Aqui, ó, não se confunda, esse ponto é do ponto alto da barra, tá aqui do ladinho, a laçada de trás do ponto baixíssimo. E aqui eu não sei se você consegue enxergar, até pra mim é difícil. Olha, eu vou encaixar a linha aqui. Então, eu vou fazer a laçada inicial. E vou encaixá-la no primeiro ponto baixíssimo, na laçada de trás do ponto baixíssimo. Puxo para dentro o fio. E vou subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. O fio depois a gente esconde, a gente passa ele para dentro e esconde, não se preocupe. Agora, eu vou pular um ponto. Não sei se tá nítido pra você. Olha, o próximo ponto é esse daqui. Então, eu vou pular esse ponto e no próximo, eu vou fechar, com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vou para o próximo ponto e pulo. Esse aqui é o próximo ponto. Então, eu pulo esse ponto, esse aqui é o próximo ponto. Eu pulo esse ponto, no próximo, eu faço o ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Vou pular o próximo ponto. Desculpa, é que aqui eu quero te mostrar exatamente onde é. O próximo ponto é este daqui. Eu pulo este, venho no próximo.
e faço ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. De novo, pulo o próximo ponto, no ponto seguinte, fecho com ponto baixíssimo. 3 correntes. Pulo o próximo ponto, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Eita, ponto apertado. 3 correntes. Pulo o próximo ponto, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Escapou. Me desculpa, mas como eu disse, eu não consigo deixar o ponto largo. Meu ponto é apertado, desde sempre. Pulo o próximo ponto, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E sigo assim até o final dessa lateral. Da mesma forma, sempre pulando um ponto. E no ponto seguinte, fecho com ponto baixíssimo. Eu vou fazer o meu fora do vídeo. E quando eu chegar perto do final dessa carreira, eu volto com você. Olha, o babado vai ficando assim. Eu estou terminando. Deixa eu te mostrar. Eu acabei de fechar nesse ponto com ponto baixíssimo. Eu vou pular o próximo. E vou fechar nesse daqui. Se por acaso você só tiver um ponto aqui, você pule esse ponto e você vai fechar na primeira argolinha do ponto baixo da gola. Aqui. Tá? Isso porque eu falei para não ficar apertado e o meu está apertado. Não vai ser fácil, mas a gente consegue. Então, como eu fechei aqui, eu vou pular esse e vou fechar com ponto baixíssimo na última argolinha que eu tenho da lateral. Então, vamos lá. Pulei um ponto, a última argolinha é um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes. Vou pular esse primeiro ponto baixo, preste atenção, aqui não é no meio ponto alto, tá? É no ponto baixo. Então, eu pulo esse primeiro ponto baixo e vou para a primeira argolinha do próximo ponto baixo. Está aqui. E fecho com ponto baixíssimo. É tudo igual, só que em vez de eu ter o ponto baixíssimo, a argola do ponto baixíssimo, eu vou ter a argola do ponto baixo para fechar. Pulo o próximo e vou fechar no seguinte. Com um ponto baixíssimo. 3 correntes. Eu tô me enrolando aqui porque eu quero mostrar exatamente aonde você tem que colocar. Pula este próximo ponto baixo, vou na primeira argola do próximo ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. E é essa sequência até o final. 3 correntes, pulo um ponto, vou para o próximo. Esse aqui é o ponto que eu tenho que pular, esse é o próximo. Pego a primeira corrente. Se para você ficar muito difícil, pode pegar as 2 correntes, tá? Não vai dar muita diferença no resultado final do seu trabalho. Desculpa. E fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Pulo um ponto. Tá indo fora do vídeo, desculpa. No próximo ponto. Fecho com ponto baixíssimo. A sorte é que é só uma carreira assim, tá? Ela pode ser mais difícil,
mas é só uma carreira, né? Porque ela vai direto, a lateral, a gola toda e a outra lateral. Eu vou fazer a minha fora do vídeo. Quando chegar na próxima lateral, é a mesma coisa que você fez nessa lateral aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você para te explicar o que fazer. Estou chegando no final da carreira. Eu tenho mais 2 pontos baixíssimos aqui. Esse é o que eu vou pular e eu vou fechar nesse. Se por acaso você tiver 3, você pule 2 e feche no último. Não vai dar diferença no resultado final. Aqui não tem corrente de virada. Eu simplesmente viro meu trabalho e eu vou continuar fazendo as 3 correntes, que eu vou chamar de arco, sobre as 3 correntes, sobre os outros arcos que eu tenho nessa lateral, em toda a lateral. Eu vou fechar aqui com o ponto baixíssimo e subir 3 correntes. Vou para o próximo arco e fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. De novo, direto para o próximo arco, fecho com ponto baixíssimo, subo 3 correntes. Fecho com ponto baixíssimo no próximo arco. Subo 3 correntes. E agora é só essa repetição por toda a carreira, essa lateral, a gola e a outra lateral. Agora é um pouco mais rápido. Fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 e vou assim até o final da carreira. Tá? Vou fazer toda essa lateral, a gola. Aqui é pular de um arco pro outro, tá? Vou fazer toda a gola, descer a outra lateral e volto com você no final. Fiz o último arco. Prendi no último arco com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e cortar o fio. Agora, vamos esconder alguns fios. Então, este que a gente acabou de cortar. Com agulha de tapeceiro. Eu vou por trás dos arcos. E aqui também é aleatório, tá? É aonde você conseguir encaixar o fio. Ele já tem o nozinho, é só para garantir que não saia numa lavagem. Na lavagem, né? Que de criança vão ser várias. É passar entre os fios e cortar. Esse aqui também que foi o que a gente iniciou, ele está pela frente, mas olha como ele já ficou por trás, porque o arco passou para frente desse início, desse fio de início. Então, a mesma coisa, passar por entre os pontos. Eu vou colocar ele para baixo, pro lado avesso do trabalho. E também passar aleatório aqui atrás. Olha, dá até para fazer um zigue-zague. Aqui é como você conseguir, tá? O importante é o fio não ficar muito aparente. Na parte do avesso, não tem problema nenhum. Corto o fio. E é dessa forma que eu vou esconder todos os fios, com exceção daqueles que seria só a gente cortar. Esse aqui a gente já arrematou, lembra? Então, esse aqui é só cortar. E antes de fazer a manga, eu preciso arrematar os fios
e pregar o botão. Quem é minha inscrita sabe que eu tenho dificuldade de pregar botão, não é o meu ponto forte. Então, eu vou te poupar de me ver pregar o botão, mas eu vou te mostrar como eu faço. Eu alinho uma lateral na outra. Olha, a casa do botão ficou entre a segunda e a terceira carreira. Eu coloco a agulha no meio da casa do botão, vejo exatamente onde vai dar lá do outro lado. Olha, deu aqui. Então, é aqui que eu vou colocar o botão. Eu vou fazer o meu fora do vídeo, vou esconder os meus fios e volto com você para fazermos as mangas. Já escondi todos os meus fios, preguei os 2 botões e adiantei uma manga para te explicar exatamente o que fazer do outro lado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a medida da manga. A largura da manga do tamanho que eu estou fazendo é de 9 centímetros. Provavelmente eu vou ter que... Provavelmente não, eu vou ter que diminuir, porque mesmo tendo os 9 centímetros... Olha, eu tenho exatamente 9 centímetros. Mas na hora que eu coloco todos os pontos da manga, ela vai alargar um pouquinho. Então, eu já vou diminuir logo na primeira carreira. Eu já fiz a corrente inicial e eu vou encaixá-la naquela corrente que eu fiz de separação entre uma manga e outra. Exatamente este ponto aqui. Então, eu coloco a minha agulha aqui. Vou puxar a linha e subir 2 correntes. Eu vou trabalhar por dentro, porque essa última carreira foi por fora. Como que eu sei? Por fora, as correntinhas do ponto alto, dos pontos altos da carreira de baixo, está para fora. Olha, por dentro, tá vendo? Eu não consigo visualizá-la, porque ela está do lado de fora. Então, esta carreira foi feita por fora. Então, essa eu vou fazer por dentro. O que você tem que prestar atenção aqui é só fazer a mesma coisa do outro lado. Se você começou por dentro, aqui você também comece por dentro. E se começou por fora, aqui também você comece por fora. Então, eu vou fazer a minha carreira por dentro. Olha, no espacinho entre, que é o início, esse espaço aqui, é o meio das 2 carreiras. Então, aqui eu vou fazer a minha primeira diminuição. Faço um ponto alto pela metade, não fecho. Nesse ponto alto que está deitado, eu coloco a agulha no meio dele. Faço outro ponto alto pela metade e fecho todos. Minha linha. Agora aqui, onde eu tenho as 2 correntes de separação do ponto fantasia da manga, eu vou colocar outro ponto alto aqui. Agora eu só vou diminuir no final, tá? Nos 3 pontos altos do ponto fantasia, eu coloco mais um ponto alto. E na corrente de separação, outro ponto alto. Agora, aqui eu já tenho os pontos altos da manga, é só seguir em ponto alto por toda a carreira. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e quando eu chegar no último ponto alto da manga, eu volto com você. Fiz o último ponto alto da manga, agora eu vou fazer como do outro lado, no início da manga. Na corrente de separação do ponto fantasia com o ponto alto, eu faço um ponto alto. Nos 3 pontos altos do ponto fantasia, eu faço outro ponto alto.
No intervalo entre eles, outro ponto alto. E aqui eu já vou diminuir. É uma diminuição no começo e uma no final. Nesse ponto alto que está deitado, eu passo a agulha no meio dele, faço pela metade. E aqui eu vou encaixar, para ele não ficar repuxado, entre o último ponto alto antes do começo da carreira e o outro ponto, tá? Eu não vou colocar aqui no meio, eu vou colocar no meio deles. Faço pela metade, fecho todos, e eu vou fechar com ponto baixíssimo entre as duas correntes de subida e o primeiro ponto alto. Duas correntes e vou medir a minha manga. Sempre coloco o centímetro por dentro. Olha, eu tenho os 9 centímetros, eu não vou mais diminuir. No outro casaquinho de 9 a 12, eu fiz mais uma diminuição. Mas eu fiz a diminuição na carreira de dentro. Então, eu fiz mais uma carreira por fora, como eu vou fazer aqui, e depois diminuir na de dentro. Aqui eu não vou mais fazer diminuição, eu já estou com os 9 centímetros de largura. E eu vou fazer por fora o meu primeiro ponto alto na diminuição. Como eu sempre digo, o correto é pegar nessa primeira argolinha. Olha, aqui é a argolinha deste ponto alto e essa argola é a dos dois juntos. Eu pego nessa primeira aqui para o ponto ficar mais justinho. Mas aí vai de você. E sigo com meus pontos altos. Não tem mais diminuição. É ponto alto sobre ponto alto. E o fechamento é igual, tá? Então, se você precisar diminuir, você diminui na carreira de dentro. E se precisar de mais diminuições, eu acredito que não, mas sempre pule uma, faça de fora, diminui na de dentro, faça de fora, diminui na de dentro e sempre uma diminuição no começo da carreira e uma no final. Em relação ao tamanho da manga, ao comprimento da manga, o comprimento do tamanho que eu estou fazendo é de 16 centímetros. Então, eu desço até esses 16 centímetros no azul, tá? Porque ela tem a viradinha. Então, os 16 centímetros vão dar exatamente no azul. Aí, depois a gente faz a carreira com o branco e no finalzinho da carreira também tem os babadinhos. Então, eu vou descer até os meus 16 centímetros e volto com você no final. Só para te lembrar, é sempre uma carreira por dentro e uma carreira por fora, tá? Terminei a partinha azul da manga. Eu ainda não fechei, por isso eu vou pôr um centímetro um pouquinho mais para cá. Olha, exatamente 16 centímetros. Então, eu vou parar com o azul e vou trocar a cor. Eu te aconselho, eu não vou fazer porque eu não fiz isso aqui na outra manga e sempre igual, tá? Por isso que eu te aconselho a escrever exatamente o que você fez de um lado para fazer do outro. Aqui eu te aconselho a fechar com o azul, faça uma corrente e corte esse fio. Depois você vai engatar o branco exatamente no último ponto. E aqui que você vai começar a carreira com o branco. Mas, como eu não fiz assim, na outra manga, então eu encaixo a agulha entre as duas correntes e o último ponto, pego o fio branco e vou fechar com o fio branco. Subo duas correntes. Aqui, depois eu vou passar para dentro esses fios, não vai ficar aparecendo. Olha, já posso puxar esse branco e já posso, desculpa,
Eu puxei o branco para dentro e estou puxando o azul para dentro. Se cortar fica melhor, né? Puxei o azul para dentro. Aqui eu dou um nozinho. Já já a gente esconde esse fio. Essa carreira é uma carreira em pontos altos. Também por dentro, como a gente terminou a última. Depois aqui a gente aperta, tá? A gente aperta o nozinho, não vai ficar esse buraco, não. Seria melhor se a gente tivesse terminado a última carreira por fora. Mas dá do mesmo jeito, tá? Não se preocupe. Eu fiz a última carreira por dentro e essa em branco eu também vou fazer por dentro. Por quê? Desculpa, eu vou pegar só a laçadinha de trás do ponto, como fizemos na barra. E é só essa carreira, tá? É só pra fazer esse efeito viradinho aqui. É só por isso. Então, essa carreira toda será pegando a laçada de trás do ponto e toda ela em pontos altos. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no final. Cheguei no final da carreira da cor branca e eu já quero esconder aqui com você para não ficar buraco no trabalho. Então, aqui eu reforço esse nozinho e vou prender o fio com agulha de tapeceiro. Olha, ele está aqui em cima. Eu vou passar ele um ponto para baixo. Aqui é na correntinha de subida. E aqui também é aleatório, tá? Onde você conseguir. É só para não ficar esse buraco aqui. E vou passar pelo meio dos pontos. Olha, um ponto alto, passei pelo outro. Pelo outro. Ah, escapou. Dá uma puxadinha, não muito para não retorcer seu trabalho. E volte. Eu pulo esse último ponto alto aqui que eu passei e vou pro próximo. Para os próximos. Prontinho. Corto o excedente. E depois eu faço a mesma coisa com o branco. Então, final de carreira, fiz o último ponto alto pegando a laçada de trás. O fechamento é o mesmo. Um ponto baixíssimo entre as duas correntes de subida e o próximo ponto. Subo duas correntes. E agora é a carreira por fora. Agora já dá para respeitar carreira de dentro e carreira de fora. Essa carreira aqui não tem segredo nenhum. Eu vou fazer ela toda em pontos altos. E vou diminuir, só para a manga não ficar muito larguinha, tá? Não é punho que tem uma medida exata. É só para ela não ficar muito larga. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e volto com você para te explicar como eu fiz a diminuição na outra manga. Terminei o último ponto da carreira, o fechamento é igual com ponto baixíssimo. Subo duas correntes e viro o trabalho. O tamanho de 9 a 12, eu fiz a mesma quantidade de diminuições e deu certinho, como deu certinho essa daqui. Então, eu acredito que para todos os tamanhos você possa diminuir da mesma forma. Mas se você achar que ficou muito larga a sua manga, você diminua mais. Deixa eu te mostrar. Eu vou fazer uma diminuição no começo. Faço um ponto alto pela metade, não fecho, vou para outro ponto, faço outro ponto alto pela metade e fecho todos. Agora, eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3,
4 e 5. Agora, eu faço mais uma diminuição. Um ponto alto pela metade, no próximo ponto, outro ponto alto pela metade, fecho todos. Se você achar que o seu ficou muito largo, faça o intervalo de 4. Diminui um, 4 pontos altos. Diminui o outro, 4 pontos altos. E eu vou diminuindo a carreira toda, tá? Uma diminuição, 5 pontos altos, uma diminuição, 5 pontos altos, até o final da carreira. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e volto com você no final. Eu fiz 6 diminuições no total. A última diminuição foi aqui, me sobraram mais 2 pontos. Não importa quantos pontos sobrarem, tá? Só tente não fazer a última diminuição no último ponto para não ficar muito próximo dessa. Se você achar que for muito largo, faça a diminuição de 4 em 4 pontos. Uma diminuição, 4 pontos altos, outra diminuição, 4 pontos altos. Fecho da mesma forma, subo 2 correntes e essa carreira é por fora. E só pontos altos sem diminuição. Essa é a última carreira de pontos altos, depois a gente já vai fazer os babados. Olha, aqui é aquilo que eu falo pra você, o correto é pegar nessa argola de cima, mas eu pego na de baixo porque eu acho que o trabalho fica mais bem acabado. Aí vai do seu gosto. Eu vou fazer essa carreira fora da câmera e já volto com você. Terminei a última carreira em pontos altos. Fecho da mesma forma. E agora eu vou subir 3 correntes, porque já é o babado. Essa carreira eu vou fazer por dentro, porque o babado, a manga vai virar e o babado fica por fora. Mas também, se for por dentro, não vai dar muita diferença, mas foi exatamente como eu fiz do outro lado. Então, eu venho por dentro e é o mesmo sistema da borda do casaquinho. Fiz as 3 correntes, pulo um ponto, fecho com ponto baixíssimo no próximo. Subo 3 correntes, pulo um ponto, ponto baixíssimo no ponto seguinte. 3 correntes. Pulo um ponto, ponto baixíssimo. 3 correntes, pulo um ponto, ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha carreira fora da câmera e volto com você quando eu chegar aqui. Fiz as últimas 3 correntes, eu tenho só mais um ponto. Se você tiver 2 pontos, pule os 2 e feche no próximo arco com ponto baixíssimo. Não mude a carreira por dentro e por fora, tá? Continue, carreira circular aqui. Subo 3 correntes, vou pro próximo arco, ponto baixíssimo. 3 correntes, pulo o arco, vou para o arco, e fecho com ponto baixíssimo. Igualzinho fizemos na lateral do casaquinho. Eu vou fazer essa carreira fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no final para te mostrar como fecha. Cheguei no final da carreira, eu fiz o ponto baixíssimo no último arco, subi 3 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo da carreira de baixo. Ponto baixíssimo, uma corrente e vou cortar o fio. Agora, é só esconder esse fio. Eu vou esconder o fio por fora, porque essa manga vai dobrar. Olha, primeiro eu passo ele pra dentro, pra fora. Posso até passar por aqui, ó. Só para ele vir pro lado de fora do casaquinho. Aqui eu vou passar pelo meio das 2 correntes. E vou descendo do sentido das correntes, mas aqui é aquilo que eu te falei, é aleatório. Só não pode ficar o fio aparecendo.
Ele já tem um nozinho. Pra mim é o suficiente. E manga prontinha. Terminei o nosso casaquinho. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou e também se não gostou, deixa nos comentários. Eu queria saber mais sobre você, sobre seus trabalhos, se você faz, se você entende, se você tem dúvida. Deixa nos comentários que eu respondo rapidinho. Muito obrigada pela companhia e até a próxima videoaula.